Fala galera, estamos começando mais um JohnnyCast aqui direto da Atos Produtora e o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. O meu convidado é o Flávio Ramon. Fala, Jones. Obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite, estou muito feliz. Obrigado, eu agradeço aí pelo convite. Legal, cara. Mas fala um pouquinho de ti, Flávio, para o pessoal te conhecer, tua história de vida, o que tu faz, quem é o Flávio, né? O pessoal saber, o pessoal que tá nos assistindo. Certo. Bom, eu sou natural de Porto Alegre. Minha infância eu passei em Erechim, a maior parte dela, depois em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. E já na vida adulta eu me fixei em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, né? Sou psicólogo de formação e trabalho nessa área lá em Santa Cruz do Sul. Psicólogo de uma área tipo específica? Psicólogo do esporte? Psicólogo de... Então, eu tenho uma especialização e um mestrado na área de psicologia do esporte e atualmente trabalho nessa área, mas já atuei na área clínica também. Quantos anos faz, Flávio, que tu tá lá em Santa Cruz? Já faz 26 anos. Né? Tu morou aqui em Cachoeirinha quantos anos mesmo? Em Cachoeirinha de 81 a 2003, né? Foram aí... uns 20 anos. Porque eu me lembro que tu teve aqui uma época, até quando eu sempre fui amigo da Ana Cláudia ali, né? Tua sobrinha e tal. Eu me lembro que tu vinha pra cá, mas tu já morava lá, né? Exato. Tu tinha um Corsinha verde ou eu tô louco? Isso, tinha. Né? Como lá eu trabalho 20 horas semanais, eu condenso essa carga horária em 2 dias e meio. E aí tenho essa oportunidade de ter um tempo livre. E acabava indo e vindo de Santa Cruz para Cachoeirinha enquanto morava com os pais, né? E tu tem irmãos? Tu é filho único? Tenho. A família, originalmente eram 6 irmãos, né? E já perdi, né, uma irmã em 2014. E atualmente tenho 5 irmãos. Como é que é trabalhar nessa área lá da psicologia? É bem interessante, Jones, porque é uma área ainda nova, a psicologia do esporte, né? Ou melhor, ainda pouco explorada, ela não é tão nova assim, né? No Brasil, as primeiras experiências vêm lá da década de 50, então não dá para dizer que é nova, mas ainda pouco explorada pela categoria. São poucos os profissionais que se dedicam a essa especialidade, né? No universo da categoria de psicólogos. E... diferentemente da área da saúde, onde geralmente se trabalha na reabilitação, sim, na psicologia do esporte se trabalha com prevenção, com promoção de saúde. Então, é bastante agradável poder colaborar com aquelas pessoas que se dedicam a ter frequência em programas esportivos, né? Ou seja, que elas... se interessam em praticar regularmente a atividade física, né? Sim. Então é bem interessante, bem leve de trabalhar nessa área. E onde é que tu fez o mestrado mesmo, tu falou? O mestrado eu fiz na Espanha, na cidade de Córdoba, que é no sul da Espanha, na região da Andaluzia. Esse mestrado eu fiz entre 2003 e 2005. Espanha, cara. Então tu já viajou um bocado já. Já, né, algumas experiências, né, de viajar para o exterior, eu gosto bastante, né, quem não gosta, né? Difícil encontrar alguém que não tenha interesse em conhecer novos lugares, novos países, novas culturas, né? E a minha primeira experiência de viagem ao exterior foi justamente em função desse mestrado, que durou 3 anos. Eu não fiquei os 3 anos inteiros lá, era um mestrado... do tipo sanduíche, como se fala, né? As aulas eram concentradas no mês de fevereiro, 4 semanas de disciplinas, né? Durante o mês de fevereiro, e eu tirava férias, então, aqui no Brasil, para poder fazer o curso lá, e nesses intervalos o curso continuava por... EAD, né, por educação à distância, por internet, participando de cursos, produzindo artigo científico. Tu foi sozinho para lá? Então, foi uma turma de brasileiros, né? Aí, pouco mais de 20 pessoas foram fazer esse curso, né? Então,
né, não exatamente sozinho, né? Tinha ali a companhia e a parceria de colegas aqui do Brasil. Tá, só pra mim entender, tu fez o mestrado lá na Espanha, né? Mas a psicologia que tu fez era já com ênfase no esporte ou depois tu fez alguma coisa, Ivon? Foi Pra me depois. entender, porque eu sou meio bem leigo nisso. Foi depois. A graduação eu fiz aqui na PUC de Porto Alegre, Ah, sim. né, de 1988 a 1993. E, na verdade, no início não existiam, lá naquele período não existiam tantas oportunidades como a gente tem hoje de cursos de pós-graduação na área da psicologia do esporte, né? Eu procurei, só fui encontrar, então, né, uma primeira especialização no ano de 2002 na Fevale de Novo Hamburgo. E fiz essa pós-graduação de 2002 a 2004 e paralelamente à especialização, eu iniciei o mestrado em 2003. Como tinha essa característica de mestrado sanduíche com aulas concentradas em fevereiro, eu conseguia conciliar a pós-graduação aqui em Novo Hamburgo com o mestrado, enquanto eu estava aqui no Brasil fazendo as atividades, né, e cumprindo as tarefas acadêmicas de forma remota. Sim, foi tua primeira viagem, então, pro exterior foi esse lance do mestrado, então. Foi, né? Foram 3 anos, indo, né, todos os meses de fevereiro, 2003, 2004 e 2005. E como que foi, assim, esse lance? Porque eu tava conversando com a Sabrina, a gente tem uma vontade de viajar, claro que tu foi viajar pra estudar, né? Diferente, eu quero pra passeio, mas como que é essa primeira viagem, assim, tu ir pro exterior, pô, tô saindo do Brasil, como é que é a sensação? Eu não tô na minha casa. É muito legal, Jones. É um mundo de descobertas, né? De conhecer, então, um novo país, novas cidades, novas culturas, novos hábitos, né? Bem interessante, bem bacana de poder ter essa experiência, né? Não era uma viagem de turismo, porque eu fui para lá para estudar, mas nos finais de semana, as aulas eram de segunda a sexta-feira. Então, no sábado e no domingo, a gente aproveitava para viajar um pouquinho ali, não muito longe de Córdoba, que é a cidade onde eu fiz o curso, mas deu para conhecer alguma coisa, assim, Sevilha, Granada, Madrid, um pouquinho, né, que o voo de chegada era por Madrid. Mas o foco naquele momento eram os estudos, né? Córdoba é uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, né? Então, construções antiquíssimas e uma cidade bacana também de se conhecer. Mas e qual outros lugares que tu foi, assim, a passeio daí, né? Então... tu conheceu, assim? A passeio, alguns lugares, não muitos, mas né, todos eles muito legais, assim, todas as viagens que eu tive a oportunidade de fazer foram muito interessantes, né? Então, posso citar aí a República Dominicana, onde fica Punta Cana, no Caribe, né? Legal. Lugar lindíssimo, Sim, lindíssimo. lindo. Paisagens de encher os olhos, né? Foi né, uma experiência bem bacana. Aqui pela América do Sul, Montevidéu, né, Buenos Aires, são cidades também muito legais de se conhecer, né? Não tão longe da gente, né, mais pertinho aqui do Rio Grande do Sul, e que valem a pena haver um planejamento aí para conhecer essas cidades, né? Depois eu morei um tempo na Austrália, foi uma experiência bem interessante. Sydney, também. Optei por ficar na cidade de Sydney, que é a maior cidade, né? Tem bastante brasileiro lá? Bastante brasileiros. Se eu não me engano, é a 4ª colônia de estrangeiros na Austrália, são brasileiros, né? Tem bastante indianos, bastante asiáticos. E se eu não me engano, a 4ª colônia de estrangeiros na Austrália são os brasileiros. Que ano mais ou menos tu foi para lá? Foi em 2010, né? Eu tirei uma licença do trabalho aqui. Essa licença me possibilitava né, ficar afastado do trabalho sem perder o vínculo, né? E aí fui realizar um sonho de adolescente já... não adolescente, né? Na época eu tinha 40 anos
E desde criança sempre tive a vontade assim, de morar, de ficar mais tempo no local, né? E também... Não foi a trabalho, nesse caso, Não, pra nesse ser... caso foi para uma realização Sim, pessoal, pessoal. né? Eu fui estudar inglês, me matriculei num curso lá e fiquei 7 meses no total. Na verdade, 6 meses na Austrália e depois mais um mês viajando na Nova Zelândia, que é um país ali perto, né? E foi uma experiência fantástica, assim, recomendo Foi para quem sozinho? tem esse interesse, sim. Fui Aí tu sozinho. foi, tipo assim, na cara e na coragem. Isso, na época eu era solteiro, Sim. e aí me organizei, fiz um planejamento financeiro para isso, né, porque é uma parte que é importante, né, e porque essa licença do trabalho aqui no Brasil era não remunerada, né, eu não tinha, eu suspendi as atividades profissionais e suspendi o retorno também, né, e então necessitou que eu me organizasse financeiramente aí, com um planejamento de ir juntando né, os valores aí necessários para passagem, hospedagem, alimentação e para me manter esse período todo lá com o dinheiro que eu havia guardado aqui no Brasil. Né? Tu morou, tipo, eu já ouvi o pessoal falar as repúblicas, né? Que moram várias pessoas junto, né? Como é que é isso lá? E que dificuldades tu encontrou quando tu chegou lá, assim? Porque eu tenho uma curiosidade de saber sobre o inglês, né? O cara chega lá, seguinte, não tem tecla SAP, né? Tu só vai ouvir aquilo ali, né? E aí quando tu chegou lá, tu ficou morando numa república, tu alugou um apartamento sozinho, tu morava com mais gente, como é que foi isso lá, quando tu chegou lá? Então, em relação à moradia, Isto, eu fiquei no que eles chamam de homestay, que é uma casa de família, homestay. né? Tu paga essa hospedagem, né? Tu tem direito ali ao teu quarto privativo e as demais dependências da casa tu compartilha com a família, né? Entendi. No meu caso, era um casal de idosos lá de Sydney, com uma casa grande, onde eles hospedavam, além de mim, um estudante chinês e uma outra estudante colombiana. É bem comum isso lá, né? As pessoas que... Hoje com Airbnb, pode falar? Claro, claro. Então vamos de novo, assim. Já não. Tá. Hoje, por exemplo, com Airbnb, isso é mais comum. Naquela época não havia o Airbnb, por exemplo, né? E então eu me assessorei aqui no Brasil com uma agência que era especializada nesse turismo estudantil e ela me indicou, então, esse tipo de acomodação no primeiro mês. Eu fiquei nessa casa de família e depois eu tinha a opção de seguir nela ou buscar alguma outra alternativa. E aí eu morei com 2 australianos, não era exatamente uma república, porque eram só 3 pessoas contando comigo, né? E era mais próximo da minha escola, né? E aí foi bem bacana também, porque me ajudou muito na melhora do inglês, né? Em relação às dificuldades, olha, eu posso te dizer que eu tive muita sorte, talvez. Sim. Não tive quase nenhuma dificuldade, né? Eu saí daqui com um inglês intermediário e estudei lá durante, na verdade, 5 meses de curso, depois mais um mês de férias. Ah, tu estudou lá, né? Estudei Quando lá. Chegou lá, tu também? Isso, eu fui para lá com essa intenção de melhorar o meu nível de inglês, né? E então estudei durante 5 meses, depois a escola te dá um mês de férias, nesse mês de férias eu viajei lá por dentro do país e depois na volta para o Brasil eu fiz um stopover, né, que é aproveitar a conexão já prevista no voo na Nova Zelândia e fiquei 3 semanas na Nova Zelândia viajando por lá também. Lá conheci 17 cidades em 21 dias. Foi uma experiência muito legal também. E aí, com o intermediário, eu não tive dificuldades. Foi bem tranquilo desde a chegada. Já conseguiu te virar bem. Sim, desde a ia chegada. Ia no mercado, ia nos lugares, assim, era bem tranquilo pra ti. Sim, bem tranquilo. Não aquela coisa de chegar sem suar. Eu tenho medo de chegar lá no lugar e começar a dar um piripaque. Às vezes eu digo, não, mas eu me arranho o inglês, mas uma coisa é tu tá num lugar onde só fala inglês, né? Uma coisa é tá aqui, lá tu pensa, lá tu não pode pensar, tu tem que... Só que quando o cara começa a ouvir demais, será que vai entrando Porque tu só ouve aquilo ali, né? Uma hora tu se torna natural, né? Eu acho. É isso que acontece. O teu ouvido ele vai se habituando a
a língua, né? De tanto escutar, de estar imerso ali naquele ambiente, né, o teu cérebro também vai processando melhor essas informações e vai se tornando mais fácil. Eu diria que dá para ir com qualquer nível, na verdade, né? As pessoas vão às vezes sem saber o básico. Tem gente que vai falando yes ou no e consegue se virar. Se viram, consegue né, se virar. Claro que aí é possível passar mais dificuldades, né? Sim, Se a pessoa um não tem né, muita noção da língua, talvez passe por maior dificuldade. Mas com um nível intermediário já dá para se virar bem. E dessas cidades que tu viajou, tem algum lugar turístico que te surpreendeu? Assim, tipo, aquele lugar é lindo. Aquele lugar eu voltaria. Porque tu fez as tuas viagens ali, né? Eu não conheço, assim, né? Só por fotos, mas que lugar que tu foi, assim, que tu voltaria? Um lugar turístico que tu foi a passeio, assim? Olha, tem alguns para citar, alguns que dá vontade de voltar mesmo, né? Começar pelo Caribe, né? Lugar fantástico, né? Paisagens absurdas que enchem os olhos, né? Então, em Sydney, a Harbour Bridge, que é a ponte ali próxima ao Opera Rock, aquela vista realmente é muito bonita. Outro lugar muito bacana na França é o Palácio de Versalhes, onde né, tem muito sobre a história ali, sobre Napoleão, sobre Maria Antonieta. É um lugar absurdo também de se conhecer. Na Tailândia, as praias, né, o litoral é absurdo também. É algo que tu tem que te beliscar para te dar conta que tu tá ali mesmo. Doideira. Aquela paisagem das falésias dentro do mar é incrível, assim. Então, citaria alguns desses lugares, alguns desses pontos turísticos aí que dá vontade de visitar mais de uma vez. Que legal, cara. E como é que tu planeja tuas viagens? Questão financeira, né? Tudo isso, como é que tu faz para, tipo assim, eu vou viajar, eu junto uma grana em determinado tempo, compro uma viagem à vista, faço... Como é que tu faz o planejamento? Né? Esse é um ponto bem importante para quem tem interesse em viajar para o exterior, né? A primeira coisa, o primeiro requisito é a vontade, o desejo de ir, né? Aí, a partir disso, se escolher um destino, né, o tipo de destino que gostaria, a cidade ou o país que gostaria de conhecer, o que vai fazer nesse país, que tipo de turismo gostaria de fazer, né? Se de litoral, por exemplo, com calor, com praia, ou então um destino mais propício para o inverno, para o frio, para ver neve, por exemplo. Então, a primeira coisa é escolher o destino e o tipo de viagem que gostaria de fazer. Logo em seguida, na parte prática, é a questão financeira. Né, é ir pesquisar. Hoje em dia a internet facilita muito, né, Jones? Porque todas as informações estão na internet. Sim, exato. Tem tudo ali. Exato. Então é muito fácil de tu pesquisar passagem aérea, hospedagem, pacotes. E aí tu tem, na verdade, as duas opções. Tem aí empresas bem conhecidas no mercado que oferecem pacotes com preços razoáveis, né? E com a possibilidade de parcelar, inclusive, em 10, 12 vezes, às vezes até mais. E tem a opção de tu, por conta própria, pesquisar direto nas companhias aéreas o preço de passagem aérea, direto o tipo de hospedagem, se hotel, se pousada, ou se acomodações privadas, como no Airbnb, por exemplo, né? E aí tu consegue, então, ter uma ideia do quanto que vai te custar. Sim. A partir desse orçamento, aí é fazer o pé de meia, juntar o dinheiro, se determinar para isso. Tu vai ter que abrir mão de alguma outra coisa em função dessa viagem, né? Vai deixar de comprar uma roupa, comprar um calçado, de fazer um programa de lazer, por exemplo, por algum tempo, para focar em reservar
o dinheiro necessário para a viagem, né? É isso, vai abrir mão durante um tempo de algumas coisas para logo adiante tu ter o benefício de fazer a tua viagem. E né? tu sempre fica hotel? Como é que a tua estadia nesses lugares que tu vai? Tu gosta de ficar em hotel? Tu fica em pousada? Geralmente em hotel, tanto por compras de pacotes, né? Nessas companhias aí que oferecem os pacotes de passagem aérea e hospedagem, quanto por conta própria, né? A viagem para Tailândia, por exemplo, fiz essa viagem em 2018 e eu fiz legal. tudo sozinho pela internet. Quantas horas de viagem daqui a Tailândia? Então, foram 16 horas no voo de Guarulhos até... 16 direto? 16 horas de Guarulhos até Addis Abeba, gente. na Etiópia. Foi o voo mais longo que eu já fiz até hoje. Muito cansativo. Isso, né, já vi ali o voo de Porto Alegre. De Porto Alegre a Guarulhos, 1h30, né? Aí Guarulhos até Addis Abeba, na Etiópia, 16 horas. Esperamos no aeroporto pela próxima conexão por 5 horas. Um aeroporto bem pequeno, bem precário lá, o aeroporto de Addis Abeba. E dali mais 9 horas até Bangkok. Então foi uma viagem bem cansativa. A gente contou aí praticamente 1 dia e meio para ir e 1 dia e meio para voltar, né? Nossa, cara, deve ser muito cansativo. 16 cansativo. horas direto. Eu me lembro quando a cansativo. gente foi até Búzios, que daí, eu não me lembro, parava em... não sei se era São Paulo, depois o Rio. Eu não me lembro bem, mas pegava um ônibus mais 4 horas até Búzios. Até o Rio, acho que ia direto, né? E aí depois mais 4 horas eu já achei cansativo. Saímos de manhã pra chegar de tarde. Aí imagina 16 horas dentro de um avião, cara. É muito cansativo. É o preço que se paga quando se viaja para um destino mais longe. E apertadinho o avião que tu foi? É, classe turística, que é a mais em conta, né? Então, é aquele banco tradicional ali da classe turística, né? Muito cansativo, mas vale a pena. Chegando lá, vale muito a pena. Porque né, Bangkok é uma cidade bacana também, é uma metrópole, né? E muito interessante os templos, visitamos os templos budistas lá. Bangkok, tá falando? Bangkok, eu lembro dos filmes, Perigo em Bangkok, não sei o que, tem uma parte escura lá que eles falam, né? Tu chegou aí nessas partes assim de Bangkok que é tipo de máfia, essas coisas que tem lá, porque falam... Não nos arriscamos, né? A gente fez mais o tradicional, que são os templos. Sim. Também fomos lá, né, num sky bar que tem, num rooftop, como eles chamam, né? Onde foi gravado, eu acho, o Se Beber Não Case 2. Se Beber Não Case, isso. Foi gravado lá, né? Muito legal a vista. A gente foi à noite, né? Mas ainda assim, né? Uma vista bem bacana, um lugar lindo. E procuramos não nos expor ali a riscos, né? Sim. Na cidade. Andamos de tuk-tuk, uma experiência bacana também. Tuk-tuk? O que seria tuk-tuk? É aquele carrinho que, na verdade, é uma moto com um motorista e 2 lugares. Duas rodas atrás e uma na frente ou não? É o contrário, uma na frente e 2 atrás, né? E vai um motorista tuk-tuk. E tem aquela... E quanto é que tu pagou pra andar de tuk-tuk? Olha, era barato, não lembro o preço exatamente, né? O real em relação ao baht, que é a moeda lá da Tailândia, o real é mais forte, né? Era 10-1 a proporção quando nós viajamos em 2018. Então era barato. E muito legal, muito divertido, assim. Eles voam, é um trânsito diferente do nosso e mais tumultuado aqui do que o nosso, né? Mas, por incrível que pareça, não tem muitos acidentes de trânsito. O pessoal se entende, assim, a ponto de não bater os tuk-tuks com os carros e motos lá. Que legal, cara. Essas viagens, assim, fazem bem pra gente, né? Como é bom, né? Tu viajar, tu conhecer outros lugares. É um dinheiro bem investido, né, Flávio? Não tem a menor... Com certeza tu não te arrepende, né? Nem um pouco, não tem a menor dúvida, assim. Eu acho que é a melhor forma de investir o dinheiro para quem gosta de viajar, né? Sim. Quando se viaja, a gente conhece novos
lugares, tem novas experiências, às vezes alguns desafios por conta da cultura diferente, que a gente tem que conhecer, respeitar e se adaptar, né? Isso tudo é enriquecimento pessoal, né? Vale muito a pena. Eu, por exemplo, quando iniciei o mestrado, que não era uma viagem turística, mas era um projeto bem importante, no segundo ano eu tive que vender o meu carro para custear as passagens, porque eu fui naquela época, né, 2003 a 2005, então, tu imagina, 3 anos seguidos pagando aí passagem aérea, hospedagem e mais o curso também era pago, né. E vendi o carro para ajudar a custear as passagens, né? E não me arrependi nem um pouco. Logo em seguida, comprei outro, né? A gente dá um jeito e se organiza e consegue readquirir aí. E na Austrália a mesma coisa. Eu fiquei por lá, então, 6 meses, né? Dentro da Austrália. E chegou ali perto do finalzinho do 5º mês. Também, assim, eu não estava, né, como eu disse, eu tirei uma licença no trabalho que não era remunerada. Sim. Não trabalhei lá, tinha, né, a expectativa de talvez conseguir um trabalho lá, mas acabei não conseguindo. Eu também não procurei com afinco, assim, com dedicação, né? E aí o dinheiro foi acabando perto do final da viagem. Eu tinha o carro aqui no Brasil, tinha deixado uma procuração para minha irmã, né? E aí olha, vende o carro aí que agora eu vou viajar aqui dentro, né? E não me arrependo nem um pouco, né? Fiz uma viagem. A Austrália é um continente, né, Jones? É muito grande, o país. E eu conheci ele do meio para o oeste, né? Conheci lá no meio do país onde é o deserto, né? Eles chamam de o Outback. Tem lá o Uluru, que é uma montanha rochosa gigantesca no meio do deserto. É um lugar considerado sagrado pelo povo aborígene, que é o povo originário da Austrália, né? E de lá eu fui para o norte, no litoral norte, e vim descendo até Sydney novamente, né? Antes passei por Melbourne também, que é uma cidade cosmopolita também, é uma metrópole lindíssima, muito, muito bacana também. E depois eu fui a conhecer o Uluru, que é no... Como é que é o nome? The Uluru. The Uluru. Uluru, é um termo aborígene. Sim. Eu não lembro o significado, mas é uma montanha rochosa gigantesca, onde tem inscrições rupestres, né, dos ancestrais lá do povo aborígene. Um lugar interessante assim de conhecer, né? E depois fui ao litoral norte, então, mergulhei lá, fiz mergulho com cilindro na Great Barrier Reef. Nunca tinha mergulhado? Já tinha mergulhado aqui em... Com cilindro, quantos metros de profundidade foi? Cerca de 3, 4 metros, eles não vão muito mais do que isso. Não, bem... Bem de boa? Bem de boa, bem tranquilo. Claro, tem que manter a calma, né, e respirar. Mas mergulhar também é uma experiência incrível, assim, recomendo para quem tem interesse. É como se tu visitasse uma outra dimensão, que de fato é, né? Sim. A dimensão ali debaixo do mar, peixes de todas as cores, né? Alguma coisa de vegetação aquática também, muito, muito bonito, né? Vale a pena. E aí vim descendo de Sydney, do litoral norte para Sydney, né, onde eu encerrei a viagem na Austrália. Aí, na sequência, fiquei alguns dias em Sydney, lá, me organizando para voltar para o Brasil, fazendo aquela parada de 21 dias, lá, 3 semanas na Nova Zelândia, que é outro país fantástico, lindíssimo, vale muito a pena de conhecer. Nova Zelândia. A Nova Zelândia, né? É muito comum lá, eles têm alguns ônibus que têm roteiros, né? E aí tu escolhe o roteiro que tu quer fazer e quantos dias tu quer ficar em cada cidade. Algumas cidades vale a pena ficar um pouco mais de um dia, mas como a maior parte das cidades da Nova Zelândia são pequenas, é possível fazer um passeio de um dia, né? Tu acaba conhecendo as principais atrações turísticas, aí dorme, no outro dia tu segue viagem nesse ônibus, né? E desses lugares que tu foi todos, assim, uma dúvida minha, questão da comida.
não só na questão do paladar, assim, qual lugar que tu foi que tu curtiu mais a comida, assim, e a questão de valor, que às vezes o pessoal, né, que vai pro exterior fica sempre, mas lá o Mac é $8. Ah, $8 vezes não sei o que, né? Pô, é R$ 8. Tu tá vivendo lá, tu não vai converter, né? Correto, né? Então tu tá lá, é $20, é como se fosse R$ 20. Alguns falaram assim, que a gente come melhor quando vai pra lá e tal. Com $80 tu come isso, come aquilo, come camarão. Aqui tu não consegue fazer nada. Então, queria saber se isso realmente é não sei se seria a palavra mito, né? Tipo, eu vou pra lá, eu vou comer melhor. Essa coisa. Não sei se eu fiz entender a pergunta. Bom, o que eu diria, Jones? A questão da conversão. Isso, né, conversão. Tem dois lados, eu diria. Antes de viajar, tu precisa converter, sim, né? Tu tem que fazer uma estimativa de quanto tu tem que juntar em reais para saber qual valor, né, esse montante vai dar em dólares ou em euro, por exemplo, né? E, enfim, né, tu tem uma estimativa de quanto que tu vai gastar em alimentação onde tu for, né? E aí tem aquela máxima que diz quem converte não se diverte, né? Isso vale para quando tu tá viajando, enquanto tu tá ali curtindo, realmente, não pode ficar se preocupando em converter a todo tempo, porque senão tu vai te frustrar, porque infelizmente a nossa moeda é fraca em relação ao dólar e ao euro, né? A gente paga muito, muito caro mesmo, né? Por exemplo, nós fomos na Disney de Paris, fomos lá, foi fantástico também, um passeio incrível, um passeio para adulto, na verdade, né? Porque é muito divertido e tem os personagens lá da Disney e os brinquedos, as atrações turísticas são muito bacanas também. E aí fomos fazer um lanche, né, com um hambúrguer, batata frita e um refrigerante, né? Na época, se eu não me engano, custou $30 cada, né? Eu e a Luciana, minha esposa. Então deu 60 euros, na verdade, né? E na época, eu lembro que nós pagamos o euro quase R$ 6 na conversão, né? Então daria aí 2 hambúrgueres com batata frita e um refrigerante para cada pessoa, né? Daria aí R$ 360. É muito caro. Sim, se né? for converter... É um absurdo. Na hora lá a gente não converteu para não, né, não fazer a indigestão ali no momento, né? Sim. Então é caro. Porque a nossa moeda é fraca em relação às principais moedas aí, né? Mas eu acho que a gente comeu bem, por exemplo, em Amsterdã, na Holanda. Assim, né, nada de muito requintado, mas pratos com carne, com salada, com arroz, eventualmente com feijão até a gente conseguiu achar. E com valores assim, né, em euros, valores absolutos razoáveis, não eram preços caros. Claro que na conversão, aí se torna caro. Mas a comida era boa lá em Amsterdã. Muito boa. Tu comia assim, tipo, coisa boa, parece que eu tô comendo no Brasil. Sim, muito boa. A gente gostou bastante. E como contraponto, para nossa experiência pessoal, é claro que é a questão do paladar e é muito individual, lógico, né? Mas na Tailândia nós não gostamos da comida, né? Em função dos temperos, enfim, não nos agradamos Tu comeu escorpião no palito? Comi pra ter experiência, Formigas? né? Não, só o escorpião mesmo. E o que parece? Parece uma casca sem gosto, na verdade, mas pela curtição, assim, né? De ter a experiência. Que legal. Né? Mas no mais, assim, né, eles servem bastante noodles, né? Que é uma massa, né? Parecido com o nosso miojo aqui, mas com temperos, assim, e um cheiro muito forte também desses temperos, né? Que não nos agradamos, né? Sim, mas daí tinha algum lugar com lanche, assim, alguma coisa? Sim, sempre encontra, né? Sim, sempre encontra, mas passar né? lanche também não é tri, né? Chega uma hora que muito tempo não, né? Mas
acabávamos recorrendo eventualmente, mas também, assim, né, restaurante em beira de praia, assim, a gente conseguia achar carne, frango, peixe, Sim. enfim, a gente ia por aí, né? Sim, comia. E Flávio, o que que tu deixaria de mensagem para quem tá nos assistindo, para nós estar finalizando esse podcast? Eu já quero te agradecer pelo teu tempo que tu disponibilizou aqui. Muito feliz por esse bate-papo. Acho que bastante coisa que tu falou é bem relevante para quem tá nos assistindo ou para quem quer viajar. Falando de viagem, assim, né? Exterior, enfim, tudo isso. O que que tu deixaria de mensagem, né? Ou alguma dica? O cara quer viajar. O que que a pessoa teria que fazer? Fora que tu já falou ali sobre a organização, né? Das finanças e tudo mais. Mas qual mensagem tu deixaria para quem tá nos assistindo falando sobre essa questão de viagem, viajar para o exterior, ou até mesmo morar lá, né? Eu diria assim, é possível, é plenamente possível. E cada vez mais se torna menos difícil executar um plano desses. Se a pessoa tem o desejo, tem a intenção de viajar com o objetivo turístico, ou de estudar, ou de trabalhar, hoje as informações elas estão muito mais acessíveis, muito mais fáceis, né? Muito mais ao nosso alcance. Então, a mensagem de acreditar que é possível e se dedicar. Se dedicar a pesquisar, a estudar, a buscar as informações com antecedência e, lógico, aí fazer o planejamento financeiro. Né? Sim. Ter consciência de que é necessário nesse planejamento talvez ter que abrir mão de algum item pessoal ou algum evento de lazer, por exemplo, mas que vai valer a pena. Quando a pessoa chegar lá no lugar que deseja, vai ver que valeu totalmente a pena. Viajar é fantástico, é uma experiência enriquecedora para a gente como pessoa, né? Então, vá em frente, acredite que é possível e se determine a alcançar o seu objetivo, né? Ainda que demore mais Sim. do que a pessoa gostaria, né? Mas se ela realmente quiser se organizar e se determinar, Dá certo. ela vai conseguir fazer o planejamento financeiro e vai conseguir chegar lá. Que massa, cara. Tô muito feliz pelo esse bate-papo. Quero te agradecer de coração, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Se Deus quiser, a gente vai estar ano que vem fazendo um outro bate-papo, de repente mostrando aí pro pessoal algumas fotos dos lugares que tu foi, né? Que é legal pro pessoal conhecer. Então tá, galera. Esse foi mais um Johnny Cast aqui direto da Atos Produtora. Fiquem ligados, até a próxima. Valeu.